A maioria das pessoas morreu dormindo, diz sobrevivente de naufrágio no Amapá. O Márcio Rodrigues perdeu a mulher e 13 amigos no acidente, que deixou ao menos 22 mortos e dezenas de desaparecidos, em região a 130 quilômetros de Macapá. Os últimos 30 segundos a bordo do navio, Ana Carolina e terceiro foram de caos, gritos e terror. Depois, o silêncio tomou conta do Rio Jari, na madrugada do último sábado dia 29, região a 130 quilômetros de Macapá, no Amapá, local de difícil acesso e comunicação. Em relato à época, através de um telefone via satélite, Márcio Rodrigues dos Santos, de 46 anos, compartilhou detalhes da tragédia, que deixou ao menos 22 mortos. Entre eles, a mulher dele, a professora Alexandra Barbosa, de 45 anos, e 13 amigos do casal. E dezenas de pessoas continuam desaparecidas. De acordo com Márcio, por volta de 5 horas, ventava e chovia bastante. Pouco antes da embarcação afundar, Marcione Cristina, outra passageira morta, na tragédia, avisou a ele que havia algo de errado no navio. Instantes depois, gritos já podiam ser ouvidos vindo da parte mais baixa. Cheguei a pensar que essa movimentação poderia ser uma briga ou assaltos, que são muito comuns por essas águas, mas logo depois começou um corre-corre. Marcione voltou e avisou que um navio estava sendo inundado. Quando fui chamar a Alexandra, ela estava na cozinha, e não na rede onde estava deitada antes, contou Márcio. O desencontro impediu que ele avisasse a Alexandra sobre o acidente. As pessoas estavam gritando e correndo para todo lado. Gritei muito por ela, mas rapidamente ouvi um barulho, das coisas caindo e quebrando e outros gritos encobriram a minha voz. Nunca tive uma resposta dela. Com o navio tombando, começaram a cair uns sobre os outros. As janelas estavam fechadas, o que dificultou a fuga de quem estava naquele andar. Alguns dos vidros até quebraram com o impacto dos corpos, lamenta. Márcio Rodrigues afirma que conseguiu sair do navio e esperou por cerca de 10 minutos junto com outros sobreviventes, dentro da água pelo socorro. Uma embarcação menor que estava próxima ao local começou a fazer os resgates, por conta própria. Por volta das 7 horas, uma balsa maior chegou para auxiliar nas operações. O comandante do navio nunca avisou que iríamos afundar. Acredito que a maioria das pessoas morreu dormindo, contou. O casal estava acompanhado de um grupo de 18 amigos. Todos iam para uma festa de aniversário na cidade de Almeirim, no Pará. A viagem demoraria 36 horas. Apenas 4 pessoas sobreviveram, as outras 14 estão entre os mortos ou desaparecidos após o naufrágio. A mãe de Alexandra, Maria Joventina Barbosa, afirmou que ainda não consegue acreditar que a filha morreu. É um sentimento absurdo, estamos desesperados. Ela deixa uma filha de 7 anos, que ainda não sabe da morte da mãe. Estava esperando ela voltar de viagem, emocionou-se. Já a irmã da professora Ana Cláudia Barbosa, lembra que essa não é a primeira vez que acidentes como esse acontecem. A fiscalização aperta depois que essas tragédias acontecem, mas tudo volta ao normal em seguida. Até quando isso vai acontecer? Como pode um navio sair do porto nessas condições? Questiona. A narrativa de Márcio dos Santos colabora a versão contada por outros sobreviventes, a Polícia Civil. De acordo com os passageiros, havia água no convés antes mesmo de um navio sair do porto de Santana. O excesso de cargas também foi mencionado, e centenas de fardos de açúcar aparecem no vídeo que será analisado durante o inquérito. Em entrevista à época, Oberlândio Gomes, delegado da Polícia Civil, responsável pelo caso, declarou que ainda são necessárias provas técnicas, mas que há unanimidade ao apontar que o material que aparece nas imagens estava mesmo embarcado no navio. Câmeras do circuito interno do porto também foram recolhidas para análise. Isso não foi uma fatalidade. A Capitania dos Portos e a Marinha decretaram o óbito dessas vítimas no momento que eles autorizaram a saída dessa embarcação do porto. Isso se chama homicídio culposo, era uma tragédia anunciada, enfatizou Vanderjose Barbosa Setúbal, prima e advogada de Alexandra. Em nota, a Marinha lamentou o ocorrido, e informou que as buscas aos desaparecidos continuam.
A corporação declarou ainda que incentiva a sociedade a participar ativamente no esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico. Inscreva-se no canal para nos ajudar a manter o nosso canal, para que as notícias do mundo todo cheguem até você.